Então, o meu tema ficou um pouco extenso, mas é esse aqui: crie espaço e tempo para ouvir ao Rei do Reino. Não é novidade, mas sem dúvida nenhuma é essencial. Inclusive, no livro que eu li, Redimindo Seu Tempo, do Jordan Raynor, que recomendo fortemente, ele fala que o primeiro princípio para você redimir o tempo seria gastar tempo com o autor do tempo, né? Eu usei dois versículos, né? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E um outro versículo que está lá em Lucas, aquela passagem conhecida de todos, com certeza, né? Que Jesus estava na casa de Lázaro e estavam preparando o almoço para, na verdade, deixa eu ver, 12, 13 pessoas, com mais três lá, imagino que 15 pessoas, ou seja, preparar uma refeição para 15 pessoas não é tão simples assim, né? Mas aí Maria estava ouvindo Jesus e Marta correndo com o almoço. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por que eu fiz essa combinação, esse combozinho, né? Que Jesus amava os três. Primeiro, porque Jesus não nos ama pela nossa performance, por aquilo que a gente acerta ou por aquilo que a gente erra, né? Jesus nos ama porque nós somos seus filhos e filhas, e não por aquilo que a gente faz para ele, né? Então, embora o que a gente faz e como a gente faz seja extremamente importante, porque expressa o que a gente sente, né? Na verdade, não é este o motivo principal que Deus nos ama. Eu queria deixar isso bem em ênfase, reforçado. E aí eu falei em outra oportunidade sobre as nossas boas obras, só recapitulando, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nela. Esse é um dos motivos porque nós temos que gastar tempo com Deus, né? Porque nós temos que saber quais são as boas obras. Quando a gente nasce de novo, a gente já sabe que pecado é pecado, que Deus reprova, a gente foge dessas coisas. Mas aí a questão é, como viver? Quais as boas obras que eu devo me envolver? Qual profissão escolher? Quem será meu cônjuge? Quem serão meus filhos? Em que cidade eu devo morar, né? Eu nunca esqueço que o Carlos Augusto uma vez falou que endereço é assunto espiritual, né? Ou seja, se Deus preparou obras para nós, temos que saber quais eu devo dizer sim e quais eu devo declinar. E para isso, precisamos abrir espaço e tempo para Deus, né? Obras, só recapitulando, não são apenas obras litúrgicas, de forma alguma, tudo que a gente faz, devemos fazer para a glória de Deus, né? Eu falei em outro videozinho, em outra oportunidade, que obras que vêm da palavra grega ergo, representa tudo, ela é abrangente, nosso trabalho, nossas tarefas, nossos projetos, o emprego, onde eu ganho meu sustento, enfim, tudo que a gente faz com as nossas mãos abençoadas são consideradas obras, né? E aqui o pulo do gato, que é essencial, não é desconhecido de ninguém, absolutamente ninguém, de uma forma ou de outra, porque se a gente ama alguém, a gente precisa passar tempo com eles, né? Então, o que é necessário? Primeiro, a gente tem que ter um lugar separado, preparado para passar tempo com Deus. Pode ser um cômodo, pode ser um lugar, pode ser fora de casa, né? Eu lembro de um livro que eu acho que é da Suzane, não lembro o sobrenome, ela tinha muitos filhos, acho que 5 ou 7 filhos, não me recordo bem. Mas ela, para gastar tempo com Deus, ela ia no banheiro, porque ela sabia que no banheiro os filhos dela não a chamavam, né? Então, ela gastava tempo dentro do banheiro, era o lugar secreto dela, né?
para buscar o Senhor, de tão importante que estava. E ela educou os filhos e ainda escreveu e compartilhou a experiência dela de educar os filhos no Senhor para outras pessoas, né? Essencial, é preferível passar tempo com Deus continuamente, ainda que seja 10 minutos, do que 1 hora de vez em quando. Por quê? Porque quando nós formos para este lugar secreto, a primeira coisa que acontece é a gente abafa o ruído externo, que nós aprendemos também que não é barulho, né? Não é só barulho, mas também são as nossas vozes interiores, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a fase que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo. Então, é difícil aquietar a nossa mente, nossa alma, para tentar ouvir Deus, né? Então, a gente precisa treinar muito nesse lugar secreto, para descansar ali, e ali não só, não vou lá para fazer algo, né? Vou lá para ler a palavra, vou lá para cantar, vou lá para orar, vou lá para conversar, vou lá para ouvir. Não, não, não necessariamente que você tenha que ir lá para isso, mas o objetivo é, Senhor, eu vim ter contigo. Eu quero fazer as coisas do seu jeito, eu quero te agradar, quero ouvir sua voz, para que você fale o que você está sentindo, para que você faça petições para Ele, né? Ali, saiba que quando nós entramos ali, Deus já nos aguarda. E Deus, apesar de ser poderoso, ser quem Ele é, ser sim o nosso Rei, ser onisciente, ser onipresente, ser onipotente, né? Deter o poder, ser o dono do céu e da terra, de tudo que nela há, de todos que nela vivem, inclusive a minha e a sua vida também. Ele está lá para nos ouvir, ele está lá para nos inspirar, né? E, dito isso, eu queria compartilhar uma experiência, né? Quando nós tivemos uma imersão agora esse ano, em janeiro de 2025, no sítio, o Haroldo Walker nos deu o privilégio de ministrar para a gente, né? Ele esteve lá com a gente. E nem sempre nós vamos entrar lá para ouvir o Senhor vai falar, nós vamos ouvi-lo audivelmente, né? Isso eu diria, eu ouso dizer até que é raro, mas Deus dá pistas, Ele coloca desejos no nosso coração, que não brota do além, né? Tem uma expressão no inglês que fala out of the blue, não brota né, do além, não, vem direto do coração de Deus, e a gente vai validando aquilo ali, né? A gente vai sentindo, a gente vai caminhando, e Deus vai fazendo uma transformação silenciosa, uma transformação onde Ele vai nos tornando, pouco a pouco, neste lugar secreto, semelhante a Ele, inclusive na reação, né? Jesus nos alertou, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como Jesus venceu o mundo? Ele andava na presença do Senhor. Ele era uma pessoa ocupada e não tinha carro, não tinha computador, não tinha celular, aquelas tecnologias que a priori diziam que vai facilitar nossas vidas, né? Mas que hoje se tornou uma distração, onde nos prende de uma forma silenciosa e eu diria até agradável, né? Mas Jesus era ocupado, mas ele acordava muito cedo e ele se isolava à noite ou em algum momento do dia, não tem uma regra feita. Essa é a parte boa, né? Jesus nos dá liberdade, mas ele ia buscar ao Pai. E quando ele saía de lá, tudo já estava ordenado. Na presença dos homens já estava ordenado. E já havia dentro dele o que ele iria fazer e aquilo que ele não iria fazer. Em João 17,5 diz assim: Pai, glorifiquei o teu nome e completei a obra que tu me destes para que fosse realizada. Né? Então, tem obras que não é para nós realizarmos, é para outro. E nós insistimos em permanecer nela pela boa intenção, pela empatia,
né? E eu ouso dizer também que muitas vezes a gente gosta tanto de uma pessoa, se preocupa tanto com ela, quer viver do lado dela, que até quer viver a vida no lugar dela. E nisso, a gente falha, prestando um tremendo desserviço, se não for para nós realizarmos aquela obra. Porque Deus Pai, Deus Filho, Jesus, o Espírito Santo, é a pessoa mais indicada para a gente entregar de coração aquela pessoa que nós tanto amamos, e aí se isolar esses 10 minutos ou mais no lugar secreto, para que Deus possa realizar a obra no coração daquela pessoa, né? E nós fazemos justamente o inverso, achando que nós podemos ser suficiente na vida de quem quer que seja. Queridos, nós não podemos. Só Deus tem um amor perfeito e pode fazer algo de concreto, duradouro e significativo na vida daqueles que nós amamos. E se for nós mesmos a cuidar, o que pode ser também, Deus vai dar paz, não vai deixar que aquilo se reflita em nós de uma forma ruim, de forma que tenhamos estresse e tudo mais, né? De alguma forma Deus sustenta, mas nós, na maioria das vezes, inclusive eu, também faço parte desse grupo, negligenciamos. Já caímos de boca no nosso dia a dia, dizendo, eu dou conta, Senhor, pode deixar comigo que eu resolvo, e não buscamos na fonte aquilo que é necessário para passarmos aquele dia de tal maneira a falarmos que Jesus falou, Senhor, glorifiquei o teu nome e realizei a obra que tu me destes para fazer. É isso, queridos. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por esta partilha, Senhor, da glória que tu traz ao nosso coração. Senhor amado, isso é bom saber, Senhor amado, que tu traz à nossa memória as coisas, Senhor amado, que nós já aprendemos e que precisamos, Senhor amado, voltar a realizar nas nossas vidas. Muitas vezes, Senhor amado, nos distanciamos dessas coisas porque o nosso dia a dia, a correria, nos leva nessa direção. Mas, Senhor amado, tu és um Deus perdoador, um Deus que tem um coração amoroso. E nesse sentido, Senhor amado, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor amado, a nos alinhar com esses teus pensamentos, com esse momento, Senhor amado, quieto na tua presença, Pai. Pois precisamos disso, pois essa é verdadeiramente a energia que pode nos mover de forma diferente. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É um detalhe, eu me recordei agora, eu creio que é para dividir, uma vez eu entrei eu sempre tenho um cômodo que onde eu faço, né, onde eu estou na presença de Deus. E na outra casa eu tinha um quartinho do meio, que dava, uma janela grande que dava para o céu. E eu entrei lá e falei assim, Senhor, hoje eu não quero nada, não estou bem. Não quero falar, não quero ler, não quero cantar, não quero orar. Mas eu só quero ficar aqui com o Senhor, nada mais, nada. E eu não levei nem relógio, nem naquela época nem usava o celular direito, né? Quando eu saí, eu entrava às 10 no serviço, né? Eu sempre acordei cedo, sempre fui matutina. Quando eu saí de lá do quartinho, tinha se passado 40 minutos exatos. Sabe o que aconteceu? Ali no quartinho, nada. Eu fiquei olhando para o céu, não fiquei pensando, parece que, né? Eu sei que se passaram 40 minutos e eu achei que tinham passado de verdade mesmo 15, 20 minutos. Fui trabalhar. Quando eu cheguei lá no trabalho, estava uma polvorosa. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia e a gente publicava o balanço na Bolsa de Valores. E tinham feito um lançamento invertido que impactou tremendamente o resultado e refizeram o lançamento. Tinha que rodar um programa onde tinha que abrir uma solicitação para rerodar esse balanço que ia subindo de nível. E o pessoal estava empolvoroso, o diretor, o Bezerra, a Mariana, todo mundo assim. E quando eu cheguei, já tomei as providências cabíveis, né? Já subi de nível, já escalei, consegui falar lá nos Estados Unidos, rodem aquilo, né? E a pessoa assim, olha, Lê, já está rodando, assim que terminar, o balanço já vai ser gerado e já vai seguir para o processo seguinte. Eu te aviso, né? E eu fiquei lá olhando para o telefone. E o pessoal correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. A Mariana veio e falou assim para mim, Elaine, você tem noção que se a gente não publica o balanço, o valor das ações sai outro, perde-se um caminhão de dinheiro. Perde-se um caminhão de dinheiro. E ela veio na minha mesa assim, olhou para mim
e falou assim, você tem noção do que está acontecendo? Eu falei, claro que eu tenho, já tomei, mas eu tenho que mandar para o Senhor Jesus. Então, essas são pistas que o Senhor dá para a gente, né? É assim que o Senhor trabalha. Quando a gente sai da presença de Deus e entra na presença dos homens, a gente sai com a essência dele, né? E não sei porque eu lembrei disso agora, então eu queria compartilhar com vocês. Foi uma experiência bem bacana. Eu queria só compartilhar muito rápido, né, o que aconteceu comigo há anos atrás. Né? Uma vez eu estava trabalhando, né, e a gente sabe que dentro de uma empresa, né, é muita agitação, né, muita falação. E eu na minha máquina ali pensando no Senhor, até buscando ali com o meu coração, né, por aquele momento. E aí eu vi uma senhora e ela se aproximou de uma bancada, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, ore por ela. E aí eu orei, né? Falei, ó, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e tal. E aí, na hora do almoço, eu falei para ela, assim, ela estava saindo para o almoço, saía depois, meia hora depois. Falei, e aí, tá tudo bem? Ela falou assim, ó, não tá bem. Falei, mas por quê? Aí ela contou da vida dela, ela falou assim, que naquele momento que ela encostou naquela bancada, ali tinha um produto que era tóxico, e a intenção dela era de tomar aquele produto. Ou seja, ela falou assim, ó, já faz, aí eu acho que uns 2 dias que eu estou tentando tirar a minha vida, né? Eu acho que eu não sirvo mais para nada. E aí eu falei para ela, você vai para a tua casa que eu vou continuar orando por você. E quando ela me voltou, ela já voltou com um sorriso mais, o semblante dela melhor, o coração dela mais leve, né? E ela falou assim, olha, como foi bom a sua oração. Então, por que eu estou falando isso? Porque também nesses momentos, se a gente tiver essa sensibilidade que a Ilane falou, né? É lógico que isso vem na intimidade, né? Isso acaba acontecendo com a gente também. E bom dia, viu? Bom trabalho a todos aí. Bom descanso quem tiver que descansar, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, Elaine. Bom dia, queridos. Vocês sabem que a gente não tem vivido dias muito simples aqui em casa, né? E essa é talvez uma das razões, assim, eu me sinto até com dificuldade para me expressar, para falar, né? Para ministrar aquilo que Deus tem falado, mas ele tem sido assim misericordioso, né? Mas uma vida com Deus sem os pés no chão não é vida, né? Então nós temos que ter esse. Jesus foi o exemplo prático, como a Elaine disse, né? De viver a encarnação aqui na Terra. Então ele teve uma vida que nem a Elaine falou, ativa, né? Uma vida que se envolveu, que não tinha uma separação entre o espiritual e o real, né? Então, essa questão da vida espiritual e real, como é difícil esse momento que nós precisamos ter, é como se fosse um tecido só, e esse tecido não pode ter emenda,